remédio não é algo químico, mas é um sorriso, é um abraço, é chamar pelo nome. O detalhe do chamar pelo nome é incrível. Quando eu digo Senhor João e ele olha aos meus olhos e aquela relação de entendimento de que ser médica ali diante dele não é só o ser médica de dar uma medicação ou algo, mas é de que eu vou resolver a situação dele. Ele é um projeto piloto no país. Nós fomos um dos 5 municípios no país que foram escolhidos para implantar esse projeto. Ele vem nos moldes europeus, tanto que a primeira equipe que implantou, eles estiveram em Portugal, conhecendo lá na Europa, né, os moldes de uma unidade de cuidados continuados. Quando ocorreu a implantação do CCI, também não conhecíamos, né, como se daria o formato. Saberíamos a forma que ia se dar, mas não seria como trabalhar na prática. Depois que implantamos o serviço, nos apaixonamos por ele. Então, eu como diretor deste hospital, ao passar pelos quartos, eu olhava os pacientes num dia, como chegaram, e a evolução que acontece a cada dia. A unidade, ela vai receber pessoas de várias idades. Então hoje nós temos o paciente mais novo tem 23, o mais velho tem 90. E quem são os pacientes que nós temos? São pacientes que estão pós-operatório, pacientes que têm uma polineuropatia pós o Covid, que foi algo grandioso aqui no nosso país e mundialmente. Temos pacientes com AVC, pacientes que têm a possibilidade de recuperarmos ele. Imagine para um filho, para uma esposa ver, né, o marido, o pai caminhando, coisas que muitas vezes lá no outro hospital falaram, olha, vai ser difícil ele caminhar. E aí para nós aqui a gente vê que a evolução acontece. E é muito orgulho mesmo para nós, porque a gente vê o serviço acontecer com nossa físio, fono, equipe médica, nutricionista, psicóloga, ou seja, toda a nossa equipe que nós temos faz isso acontecer na vida de todo o Paraná, porque no início era o atendimento só para a 4ª região de saúde. E percebemos que o Paraná todo precisaria desse atendimento. A fisioterapia ela vem, né, com cargo para ajudar na reabilitação. A gente consegue aqui com uma equipe interdisciplinar, né, tá dando essa melhor qualidade de atendimento para o paciente e humanização. Vai criando um vínculo e uma proximidade, não tem aquele medo às vezes de chegar num médico, perguntar alguma coisa, a gente tem essa liberdade, sabe, para perguntar tudo que a gente, às vezes alguém tem alguma dúvida. Com os outros profissionais, a gente tem muita troca, porque aqui o trabalho é em equipe. Às vezes, simples fato de a gente levar um agrado durante o dia, o paciente é tudo. Então, assim, ver eles felizes, ver eles comendo com gosto, esperando chegar aquela refeição naquele horário, é muito bom, assim, sabe? O paciente que chegou com sonda, né, eu e a nutrição entra em ação, digamos assim, né? E aí o paciente volta a se alimentar pela boca, volta a comer as coisinhas que ele gostava. Então pra gente é muito gratificante, né? E sem risco para ele. Às vezes eles vêm tomando um monte de medicamento, 5, 6 medicamentos e não tem a necessidade de tomar tudo isso. Aí a gente vai conversando, vendo e fazendo os ajustes e acaba saindo daqui tomando 2, 3 medicamentos. Então aqui a média deles de permanência em torno de 90 dias, a gente consegue acompanhar a evolução do paciente que vem com sonda e consegue sair se alimentando sozinho. Ou então vem com uma ferida já de longa permanência, de 2, 3 anos, que não consegue cicatrizar, fechar ela no tempo que ele fica internado aqui, né? Então, assim, a ideia, quando ele foi implantado, nós somos uma ponte, né, entre o hospital de agudos, que o paciente passa pelo processo de agudização, ou a questão do acidente, ou a questão do AVC, né, para ele voltar para casa. Ele já está estável
que ele não precisa mais ficar no hospital de agudos, né? Porém não preparado ainda para voltar para casa. Então, eu acredito que o maior desafio é a gente compreender o propósito que nós temos e colocar essas pessoas dentro desse propósito. Então, essas pessoas não são só o paciente, só os familiares, mas as pessoas daqui da cidade, da região, aquelas pessoas que acreditam no projeto, que entendem o propósito de vida e passam a auxiliar, ou de maneira voluntária, às vezes vindo, né, para ajudar num banho, a dar uma alimentação ao paciente que não consegue se alimentar sozinho, ou mesmo com os recursos financeiros, para que a gente possa desenvolver a cada dia e suprir os mínimos detalhes, assim. Obviamente que a gente tem a ajuda do governo, só que é uma ajuda, um incentivo para que a gente tenha o mínimo para que ainda funcionem as coisas. Mas a gente precisa de muito mais, que é você compreender esse propósito e entrar nele de cabeça. Esse entendimento do propósito e fazer parte dele é algo que precisa estar dentro de nós, só que a gente precisa ir além. É dentro de nós e fazendo com que essa luz toque as pessoas se despertem a isso. Talvez esse seja o maior desafio, mas nós acreditamos nisso. E para mim isso está sendo extraordinário, porque aqui eu entendi que a ciência e a humanidade, o humano, o amor, o carinho, o respeito, eles conseguem estar juntos.